Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Locomania Podcast. Sou seu anfitrião, Mon Clark. Já se perguntaram como chegamos aqui? Como a vida na Terra evoluiu de organismos unicelulares simples para seres complexos como nós? Hoje vamos mergulhar fundo na história da vida na Terra, explorando a intrigante jornada da evolução, os mistérios que ela guarda e as pistas que os cientistas estão desvendando para entender nosso passado. Fiquem conosco, enquanto desvendamos a história de um organismo que marcou um ponto de virada nesta jornada. O último ancestral comum eucarioto ou LECA. Lembro-me de quando era um garoto. Sempre fui fascinado pelas diferentes formas de vida ao meu redor. Das formiguinhas marchando em fila às árvores gigantes balançando ao vento, a vida parecia ser um leque infinito de formas, tamanhos e configurações. Essa curiosidade me levou à biologia. E quanto mais eu aprendia, mais eu percebia o quão interconectada toda a vida é. Hoje temos conosco alguém que dedicou sua vida a entender essa interconexão, o Dr. Nogueira, um expert em biologia celular e a evolução da vida. Bem-vindo, Dr. Nogueira. Obrigado, Mon Clark. É um prazer estar aqui. Dr. Nogueira, pode nos contar sobre esse fascinante organismo que os cientistas consideram o primeiro eucarioto de coroa, o LECA? Absolutamente, Mon Clark. LECA, ou o último ancestral comum eucarioto, é um organismo que marca a transição da vida simples para a vida complexa. Ele possui todas as características distintivas dos eucariotos, que são organismos que têm núcleos bem definidos, contendo DNA e envolvidos por uma membrana, junto com outros organelas complexas que as bactérias e outros procariontes não possuem. Lembro-me de ler um fato fascinante sobre eucariotos. Sabiam que se pensa que os eucariotos evoluíram através de um processo chamado endossimbiose, onde um organismo englobou o outro, e em vez de digeri-lo, os dois se tornaram mutuamente benéficos? Sim, isso mesmo, Yasminha. É um dos aspectos fascinantes da biologia evolutiva e mostra como as relações cooperativas e simbióticas moldaram a vida como a conhecemos. Dr. Nogueira, o que é uma organela? Essa é uma ótima pergunta, Cristina. Uma organela é como um mini-órgão para uma célula, realizando funções específicas assim como nossos órgãos fazem para nossos corpos. Por exemplo, o núcleo é uma organela que age como o cérebro da célula, controlando suas atividades e armazenando seu material genético. Aqui está uma curiosidade interessante para todos vocês. Sabiam que o termo eucarioto vem das palavras gregas eu, que significa bem ou bom, e carion, que significa caroço ou nós. Isso se refere ao bom caroço, ou o núcleo bem definido que é característico desses organismos. Uau, isso é fascinante! Mas ouvi dizer que há um pouco de mistério sobre a dominância eucariótica. Não aconteceu da noite para o dia, certo? Correto, Yasminha. Há uma lacuna de 600 milhões a 800 milhões de anos no registro fóssil, onde sabemos que os eucariotos existiam, mas lutamos para encontrar evidências de populações prósperas. É um dos enigmas mais cativantes da ciência. Dr. Nogueira, não posso deixar de me perguntar o que permitiu que os eucariotos eventualmente dominassem? Bem, Mon Clark, por volta de 1 bilhão a 720 milhões de anos atrás, os níveis de oxigênio atmosférico subiram e o fornecimento de nutrientes para os oceanos aumentou. Isso permitiu que os eucariotos de coroa mais complexos e ávidos por oxigênio se aventurassem nos oceanos e começassem lentamente a superar seus ancestrais portadores de protosteróis. Este período marcou uma das mais profundas transições ecológicas na evolução da vida complexa. Essa é uma perspectiva interessante, Dr. Nogueira. Mas não é também possível que a biota protosterol simplesmente falhou em se adaptar ao ambiente em mudança e foi extinta em vez de ser superada pelos eucarióticos de coroa? É um ponto válido, Yasminha, e é um tema de debate em andamento na comunidade científica. No entanto, as evidências que temos até agora sugerem que ambos os fatores podem ter desempenhado um papel. Vamos ouvir o que nossos outros convidados pensam. Melo, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, eu acho que é um pouco dos dois. A evolução é uma constante batalha pela sobrevivência. E aqueles que não conseguem se adaptar são frequentemente deixados para trás. Eu discordo, Melo. Eu acho que a ascensão dos eucariotos de coroa foi mais devido à sua capacidade de explorar novos nichos, em vez da falha da biota protosterol em se adaptar. Pontos interessantes ambos. Vamos continuar essa discussão.
Mas primeiro vamos tirar um momento para desmascarar um mito comum. Meyer, você se lembra daquela notícia falsa que discutimos mais cedo? Ah, sim, aquela sobre os humanos evoluindo dos macacos? Na verdade, isso é um mal-entendido comum. Os humanos não evoluíram dos macacos. Em vez disso, humanos e macacos compartilham um ancestral comum. Somos mais como primos distantes. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre algo que tem sido tendência ultimamente: a descoberta de vida microbiana antiga em Marte. Como isso se encaixa em nosso entendimento da evolução da vida na Terra? Essa é uma ótima pergunta, Yasminha. Se confirmada, poderia fornecer novas percepções sobre as condições que suportam a vida e potencialmente desafiar nossa compreensão da evolução da vida na Terra. Falando em Marte, por que não enviamos o Leca para Marte e vemos se ele evolui para marcianos? Haha, essa é uma ideia divertida, Fátima, mas temo que não seja tão simples. Vamos revisitar o tema da evolução eucariótica. Dr. Nogueira, você poderia elaborar sobre a transição de eucariotos tronco para eucariotos de coroa? Certamente, Monclark. Eucariotos tronco eram organismos que tinham algumas, mas não todas, as características morfológicas e fisiológicas eucarióticas características. Com o tempo, à medida que esses organismos se adaptavam e evoluíam, desenvolviam características mais complexas e, eventualmente, deram origem a AOS, eucariotos de coroa, que possuíam todas as características distintivas dos eucariotos. Coisa fascinante, Dr. Nogueira. E aqui está outra curiosidade para nossos ouvintes. Sabiam que o termo procarionte, que se refere ao grupo de organismos que carecem de um núcleo bem definido, vem das palavras gregas pró, que significa antes, e carion, que significa caroço ou nós. Ao chegarmos ao fim desta jornada intrigante, esperamos que vocês tenham aprendido tanto quanto nós sobre a evolução da vida na Terra. Foi um prazer absoluto tê-lo conosco hoje, Dr. Nogueira. Obrigado, Monclark. O prazer foi todo meu. E para todos os nossos ouvintes por aí, esperamos que vocês tenham curtido este mergulho profundo nos mistérios da evolução da vida tanto quanto nós. Lembre-se de curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal e compartilhar este podcast com seus amigos e família. Mantenham-se curiosos e continuem explorando. Até a próxima! Adeus, pessoal! Continuem fazendo perguntas e buscando respostas.